No coração de Minas Gerais, em uma cidade conhecida por sua rotina tranquila e pela hospitalidade de seu povo, um segredo sombrio espreitava nas sombras. Entre ruas aparentemente comuns e vizinhanças que abrigavam famílias em busca de paz, o medo ganhava forma. Marcos Antunes Trigueiro, mais conhecido como o maníaco de Contagem. Assim como muitos outros assassinos em série, ele tenta desviar o foco de seus atos monstruosos para os traumas de sua infância, buscando despertar alguma empatia. Enquanto nega a responsabilidade por uma série de 5 homicídios, Marcos tinha um perfil bem definido para suas vítimas. Mulheres que refletiam a figura materna que ele buscava punir. Nascido em 29 de maio de 1978, em Brasília de Minas, Marcos era o segundo filho de Terezinha Antunes Simões Trigueiro e de um homem cuja identidade nunca foi revelada. Desde cedo, ele e seus irmãos viveram em um ambiente de violência. Seu pai era extremamente abusivo, agredindo a esposa na presença dos filhos. Terezinha, por sua vez, parecia desinteressada em criar os filhos, que cresceram sob negligência, buscando apoio uns nos outros. Cansada dos abusos, Terezinha abandonou a família. Após sua partida, o pai de Marcos redirecionou sua agressividade para os filhos. Entre espancamentos, abusos verbais e negligência, Marcos e seus irmãos foram enviados de uma casa de parentes para outra, vivendo em constante instabilidade. A infância de Marcos Antunes Trigueiro, já marcada por traumas e abusos, moldou um jovem cuja relação com a sociedade era conturbada. Enquanto ainda lidava com as consequências do abandono materno e da violência doméstica, ele começou a demonstrar comportamentos que denunciavam sua dificuldade em se ajustar. A adolescência foi o período em que os primeiros sinais de sua incompatibilidade com as normas sociais vieram à tona. Os furtos começaram de maneira quase imperceptível. Objetos pequenos, dinheiro deixado descuidadamente, itens que passavam despercebidos. No entanto, à medida que crescia, os roubos se tornavam mais ousados. Marcos não demonstrava remorso ou preocupação com as consequências de suas ações, um indício precoce de sua insensibilidade emocional e desapego às regras sociais. Seu nome logo chegou ao radar das autoridades locais. Aos 15 anos, Marcos foi detido pela primeira vez após roubar uma pequena mercearia em sua vizinhança. Os relatos da época descrevem um adolescente reservado, mas cuja raiva e ressentimento pareciam borbulhar sob a superfície. Apesar de escapar de punições severas, os registros policiais começaram a acumular evidências de um padrão preocupante. Muito triste, com o pai dele, judiava muito com ele. E me judiava também demais, ó. Me espancava os filhos dele. Me espancava ele também, ó. O abandono materno foi uma ferida que jamais cicatrizou. A rejeição social e a incapacidade de criar vínculos duradouros agravaram ainda mais o isolamento de Marcos. Ele era descrito como introspectivo e reservado, mas sua presença carregava uma tensão perceptível. Em casa, a violência do pai e a negligência emocional o empurraram ainda mais para os limites da aceitação social. Sem modelos positivos de comportamento ou suporte emocional, Marcos encontrou no crime uma maneira de expressar sua frustração e desafiar a sociedade que, em sua percepção, o rejeitava. Sua escolha por furtos e pequenos roubos refletia mais do que necessidade. Era uma tentativa de reafirmar algum controle sobre sua própria vida em meio ao caos. Durante sua infância, Marcos sonhava em ser pastor. Ele via na igreja um refúgio da violência e uma chance de alcançar algo maior do que sua realidade oferecia. No entanto, à medida que se aprofundava em seu comportamento delinquente, esse sonho foi ficando cada vez mais distante. A falta de habilidades sociais e o desinteresse em seguir as regras o afastaram desse caminho. Na tentativa de se manter, Marcos começou a trabalhar em empregos temporários como ajudante de mecânico e pintor.
Mas seu comportamento errático e seu envolvimento com pequenos crimes dificultavam a permanência nesses empregos. O trabalho honesto não o atraía e ele logo buscou meios mais fáceis e ilegais de conseguir dinheiro. Nos anos seguintes, ele se envolveu com o transporte clandestino, dirigindo uma Kombi para levar passageiros à Universidade Federal de Minas Gerais. Foi nesse período que suas ações começaram a se alinhar ao perfil de predador. A liberdade de circulação e o anonimato proporcionado pela vida nas ruas o aproximaram das oportunidades que mais tarde culminariam em seus crimes mais sombrios. No período em que Marcos trabalhou no transporte clandestino para a UFMG, 18 mulheres foram encontradas mortas na região da Pampulha. Embora essas mortes nunca tenham sido oficialmente ligadas a Marcos, a proximidade geográfica e a semelhança com ataques futuros levantaram suspeitas. À época, o criminoso anônimo recebeu o nome de Maníaco da Pampulha. Em 2009, Marcos Antunes Trigueiro se tornaria um dos assassinos mais temidos de Minas Gerais. Sua transformação de criminoso ocasional para assassino em série não foi súbita, mas sim o resultado de anos de traumas e comportamento predatório. Com um padrão cada vez mais definido, ele escolhia suas vítimas com precisão. Mulheres que lembravam a figura de sua mãe, alguém que ele associava ao abandono e sofrimento de sua infância. Em 17 de abril de 2009, Ana Carolina Menezes Assunção, de 27 anos, entrou em seu carro acompanhada de seu filho de 14 meses. Durante o trajeto, Marcos a abordou, provavelmente fingindo um assalto. Forçando-a a dirigir para um local isolado, ele a violentou e em seguida a estrangulou com um cadarço. A vítima, uma jovem de 27 anos, foi encontrada em seu carro em um local isolado, com sinais de estrangulamento. Seu filho, de apenas 14 meses, estava no banco de trás, ileso, dormindo sobre o corpo da mãe. Esse detalhe não apenas chocou a comunidade, mas também destacou a crueldade metódica de Marcos, que buscava atingir suas vítimas sem qualquer remorso. Conforme os meses passavam, o padrão de Marcos ficava cada vez mais evidente. Ele abordava mulheres sozinhas, geralmente no final do dia, quando estavam entrando ou saindo de seus carros. Sob ameaça, as forçava a dirigir até um local isolado, onde abusava delas antes de cometer os assassinatos. A arma do crime era quase sempre um objeto pessoal da vítima, como cadarços ou o próprio cinto de segurança do carro. Esse detalhe simbolizava o controle total que ele exercia sobre suas vítimas, transformando itens cotidianos em ferramentas de morte. Em 17 de setembro de 2009, Maria Helena Lopes Aguilar, de 49 anos, foi encontrada morta em seu próprio veículo. O corpo apresentava marcas semelhantes às de Ana Carolina, indicando que o assassino estava refinando seu método. Apenas 2 meses depois, Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, de 35 anos, se tornaria a terceira vítima confirmada. No caso de Edna, um detalhe incomum chamou a atenção dos investigadores. A bolsa coletora de Marcos havia rompido durante o ataque, espalhando fezes e material genético pelo interior do veículo. Com o aumento do número de vítimas, o medo tomou conta da população de Contagem e regiões vizinhas. Mulheres evitavam sair sozinhas, e muitas famílias alteraram suas rotinas para garantir a segurança de suas filhas, esposas e mães. O apelido Maníaco de Contagem começou a circular na mídia, transformando Marcos em uma figura temida e detestada. O que tornava os crimes de Marcos ainda mais cruéis era a falsa sensação de esperança que ele dava às suas vítimas. Em alguns casos, após o abuso, ele permitia que elas se vestissem, sugerindo que seriam liberadas. Esse gesto, porém, era apenas mais um nível de sua brutalidade. Ele as assassinava logo em seguida, apagando qualquer chance de sobrevivência. Enquanto os corpos se acumulavam, a pressão sobre a polícia aumentava. A população exigia respostas, e os investigadores começaram a conectar os pontos entre os casos. O material genético encontrado em algumas vítimas apontava para um único suspeito, mas a falta de um banco de dados genético dificultava a identificação do criminoso.
A captura de Marcos Antunes Trigueiro foi um dos desfechos mais aguardados na história criminal de Minas Gerais. Após meses de investigação e com a pressão da mídia e da população sobre as autoridades, a polícia finalmente conseguiu um avanço no caso. E, ironicamente, o detalhe que levou ao desfecho não veio dos métodos brutais de Marcos, mas de um simples descuido com tecnologia: os celulares roubados de suas vítimas. Desde os primeiros assassinatos, os investigadores perceberam que um padrão incomum se destacava. Marcos sempre roubava os celulares de suas vítimas. A princípio, parecia apenas mais um item de valor levado como parte do crime, mas essa prática seria crucial para a sua captura. Graças à geolocalização disponível nos aparelhos, os policiais conseguiram identificar o momento exato em que um desses celulares foi ativado, fornecendo um ponto inicial para a caçada. Com o sinal do celular ativado, os investigadores seguiram o rastro até um endereço na região de Contagem. A casa era simples, mas os policiais sabiam que estavam prestes a confrontar um dos criminosos mais procurados do estado. Quando chegaram ao local, foram recebidos pela esposa de Marcos, que afirmou que ele não estava em casa. No entanto, os agentes estavam determinados a realizar uma busca completa. Após uma varredura minuciosa, Marcos foi encontrado escondido debaixo da cama, em uma tentativa desesperada de evitar a prisão. Ao ser capturado, ele não demonstrou resistência, mas sua expressão revelava que ele sabia que o jogo havia acabado. Ao ser preso, um detalhe chamou a atenção dos agentes: a bolsa coletora usada por Marcos devido a uma lesão anterior. Esse mesmo dispositivo havia rompido durante um de seus ataques, espalhando material genético pelo local do crime. A conexão entre Marcos e o ocorrido era irrefutável, fortalecendo o caso contra ele. A captura de Marcos foi recebida com um misto de alívio e revolta pela população. Enquanto muitos comemoravam o fim do reinado de terror do maníaco de Contagem, outros se perguntavam como ele conseguiu escapar da justiça por tanto tempo. As famílias das vítimas exigiam respostas e justiça rápida, enquanto a imprensa acompanhava cada detalhe do caso. Durante os interrogatórios, Marcos inicialmente tentou negar os crimes. Ele afirmou que suas intenções eram apenas roubar, mas que as vítimas teriam provocado os abusos. Essa narrativa absurda, típica de criminosos desse perfil, foi rapidamente descartada pelos investigadores, que já possuíam provas suficientes para incriminá-lo. Marcos foi levado a julgamento e condenado a 206 anos de prisão. Ele foi transferido para a penitenciária Inspetor José Martinho Drummond, onde permanece encarcerado. A família de Natália Cristina Almeida de Paiva estava nervosa e emocionada. Que a justiça seja feita e que ele pague por tudo que ele fez com a minha filha e com as outras também. O caso do maníaco de Contagem expõe as falhas de um sistema que permitiu que um criminoso como Marcos permanecesse em liberdade por tanto tempo. É um lembrete da importância de tecnologias modernas e da necessidade de proteger as vítimas em potencial. Enquanto isso, Marcos permanece atrás das grades, mas as marcas deixadas por seus crimes ainda assombram Contagem.